Nem todo mundo nasce no berço evangélico. E mesmo que nasce, ainda tem todo um caminho até conhecer Jesus. Então estamos aptos, né, de pegarmos lepras nesse caminho até Cristo. Então eu quero falar um pouco sobre a palavra. Aonde vai dizer aqui no versículo 14, né? Vocês verem que Jesus vai mandar os leprosos ir de encontro aos sacerdotes, né? Jesus, o nosso Deus, Pai, o Espírito Santo, eles não quebram princípios, né? Eles se movem. Desde o dia que nós chegamos aqui, tem falado sobre princípios, tem falado sobre sabedoria, sobre obediência, tem falado sobre temor. E quando eu vejo Jesus mandando eles irem, ele não está quebrando um princípio. Porque lá em Levítico 14 vai falar sobre isso. Lá em Levítico vai falar sobre a lei, né, dos sacerdotes. Que todo leproso deveria ir até os sacerdotes. Tá, agora vamos aqui. Eu disse que era uma reflexão, certo? Eu e você somos leprosos. E Jesus pede que nós vamos até o nosso pastor, que é o nosso sacerdote. E aí eu não quero ir. Eu não vou receber a minha cura, certo? Então os 10 leprosos, eles usaram de quê? De obediência, né? Então eles cumpriram um princípio. Independente do que habitava o coração. Independente se eles tinham um coração quebrantado ou um coração ruim. Não importa. Eles obedeceram e foram. Nessa caminhada, onde os passos seguem a direção de Jesus, eles foram curados. Na circunstância, a gente vê que só um voltou. O que vocês acham? Que esse um tinha um coração grato e os demais não? Que esse um entendeu quem era Cristo e os demais não? Ou que tanto faz? Eu recebi a minha cura, eu vou seguir. Jesus falou assim ao meu coração, que aqui pode ter alguém assim, que veio buscar uma cura da parte de Deus, uma libertação, uma restauração, um mover, mas quando sair daqui, vai seguir. Somente seguir, como os 9 leprosos. E a gente precisa entender que gratidão é algo que é gerado de dentro de nós. Então, mesmo que eu não seja uma pessoa extremamente grata, eu posso praticar a gratidão. Porque quando eu me humilho diante de Deus, quando eu me rendo diante do Pai, gera em mim uma humildade ao Senhor. E nisso também gera gratidão ao meu coração. E esse um que voltou, ele volta com o coração cheio de gratidão. Que daí também tem pessoas aqui que vão ser assim, que vão voltar, que vão sair daqui com o coração cheio de gratidão. Do que aqui está acontecendo, transbordando na vida de alguém, ou na vida dos irmãos na igreja, ou da sua família, certo? Vai gerar um coração grato em algumas pessoas, eu creio nisso. Quem sabe em todos, né? Amém? Dando louvores e glórias a Deus. Mas será que é só isso? Jesus me resgata do mundo, eu vivo uma vida de 10 anos no homossexualismo, me afundo no lamaçal do pecado, e aí quando Jesus me resgata, eu venho para Cristo, sento numa cadeira dessa daí, e é isso. Que se dane o resto. Eu fui salva, eu tenho Cristo, e eu vou ficar sentada. Vou ficar aí sentada. Vou aos cultos, porque é uma obrigação, já que eu recebi a Cristo. E vou ficar sentada. Não é isso, né? Esse não é o nosso dever. A palavra de Deus vai dizer, ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso, ele está dando um comando para nós. Ele não está pedindo para você ir de pregar, se você quiser. Ou ele não está falando, vai lá se der tudo certo. Ele está dando um comando. Então, quando eu tenho um coração grato, eu compreendo o contexto em Deus. Ele me salvou. Ele me resgatou. O que eu devo fazer? Eu tenho que passar pelos 3 pilares. Serva, discípula e filha.
Isso é a minha visão. Mas se você quiser ser só servo, tá tudo bem também. Mas níveis mais profundos, talvez você não alcance. Porque cada um tem o seu, certo? Então eu quis ser serva. E aí onde entra todo o contexto. Eu trouxe essa palavra bem para fixar ao ouvido de vocês. Porque esse um que voltou, ele deveria, era a obrigação dele, como coração grato e rendido ao Senhor. Se Deus faz algo grandioso na tua vida, vai ficar só para você? Você vai guardar, vai colocar no bolso? E é por isso mesmo. Sendo que ele tem um corpo, tem pessoas lá fora, tem a igreja, e nós precisamos o quê? Testificar daquilo que Deus fez na nossa vida. Ele tinha a obrigação de trazer os 9 com ele. Então, Jesus está questionando ele. Jesus está dizendo aqui, ó, não foram purificados todos os 10? Onde se encontraram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Por que ele não trouxe os outros? Ele entendeu o mover de Deus. Ele tinha um coração grato. Eu derramo no meu próximo aquilo que carrego. Aquilo que eu sou cheia. Eu sou um vaso? Estou transbordando? Eu preciso transbordar em vidas. Eu entrei, mas é assim, eu tinha 18 anos quando eu aceitei, né? Porque eu poderia ter dito não. Eu poderia ter falado, eu sei que isso é pecado e eu não vou. Mas eu disse, eu quero. E eu vou. E eu fui. Então eu entrei nesse contexto de vida quando eu tinha 18 anos. E hoje eu tenho 32 e Jesus me resgatou com 27. Tive oportunidades antes, mas eu de novo recusei. Porque as escolhas estão nas nossas mãos. Jesus, ele não vai descer de goela abaixo em ninguém, certo? Então, eu aceitei e fui. Mergulhei de cabeça. E destruí 10 anos da minha vida. Só que quando Jesus se apresentou para mim, quando ele se revelou de uma forma muito poderosa, que foi muito poderosa mesmo. Eu não tive alguém que pegasse em minha mão e me levasse até o altar na igreja. Ou que ficasse ali me evangelizando, como nós fazemos. Amando, cuidando e zelando. Eu não tive isso. Mas aquele que olhava e cuidava e zelava de mim, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, que eu falo assim que ele caminhava do meu lado, igual o pastor ministrou aqui. Só que daí ele parava lá e eu continuava caminhando, né? E aí ele vinha, porque não faz sentido. Eu passei por muitas coisas horríveis e eu tô viva. Eu fiz muitas coisas horríveis e eu sobrevivi, né? Então ele sempre esteve ali. Mas eu nunca dei a mão para ele nesse tempo. Eu queria andar por si, porque a Érica sempre foi muito orgulhosa. A Érica sempre achou que era dona da razão. A Érica saiu de casa cedo para viver a vida dela e não queria que os pais dela incomodassem. Entendeu? Honra para mim é, eu te amo, faço tudo por você, mas me deixa quieta no meu canto. Esse era o meu dilema. Só que quando Jesus, sim, teve um encontro comigo, que ele me aceitou, porque foi ele que me aceitou, como o pastor Giovanni disse, realmente, é ele que me aceitou, porque eu aceitar Jesus, indigna. Quando eu tive esse encontro, eu fui extremamente cheia, sabe? Eu transbordei em alegria. Aquele momento de encontro com Jesus foi o momento onde ele tirou as vendas dos meus olhos, as vendas dos meus ouvidos. Ele me trouxe entendimento de quem era ele, porque eu não conhecia. A minha visão de Deus era tipo o Homem de Ferro. Então, qualquer momento ele ia dar uma capsulada na minha cabeça e eu ia direto para o inferno. Essa era a minha visão. E eu dizia, eu já estou no pecado. Não tem mais chance para mim. Não tenho o que fazer. Então, vou mergulhar na lama, já estou aqui mesmo. Só que daí quando Jesus se revela, eu entendo que eu não conhecia. Eu falei, uau, quem és tu que me constrange em amor? Com tanta
força e poder que me leva a me render a Ele em um apartamento pequeno, onde habitava só eu e a minha cachorrinha. Não tinha ninguém ali, nem um louvor tocando, nem um mover de ninguém orando por mim. E Ele, de repente, escolheu estar comigo naquele momento. E essas palavras que eu vou pronunciar agora, é uma palavrinha só, mas Ele falou 3 vezes, e eu entendo que é o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai. Ele disse: basta, basta, basta. Foi isso que Ele disse. E eu nunca tinha ouvido na minha vida uma voz que estremecesse tanto meu corpo, que me deixou de uma forma que parecia que eu tinha levado um choque de mais de 200 volts. O meu corpo se estremecia e eu não tinha controle do que eu fazia. Eu tive vontade de correr para o meu quarto. Ali eu tinha uma Bíblia que ficava em cima do meu guarda-roupa, aberto no Salmos 91, porque a minha família dizia que o Salmos 91 era que expulsava os demônios da casa. E eu peguei essa Bíblia e fui correndo para minha cama e dobrei os meus joelhos, em lágrimas, em prantos. Eu nunca chorei daquele jeito. Eu choro, mas aquele choro foi um choro que a minha vontade era de gritar, eu não podia, porque tinha muita gente que ia achar que eu estava me matando lá dentro, naqueles apartamentos. E aí eu peguei aquela Bíblia e eu falei: é Deus que está falando comigo. Eu falei: Deus, o que você quer? E aí, vou abrir a Bíblia? Você quer falar comigo? Eu vou abrir a Bíblia. E eu abri a Bíblia e caiu lá em Mateus, que vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. E aí eu frisei: porque o meu fardo é leve, e eu vos aliviarei. Foi isso que Ele falou para mim. Você acha que eu entendi alguma coisa? Só que não. Mas a minha alma, tudo. A minha alma entendeu tudo. Porque naquele momento, naquele exato momento, a minha Bíblia cai da minha mão e eu começo a confessar os meus pecados. A minha boca tinha domínio próprio. A minha mente parecia um filme, passava tudo que eu tinha feito. Tudo o que eu tinha feito. E eu comecei a dar nomes aos meus pecados. Eu não dizia: ah, Deus, me perdoa pelos meus pecados conscientes e inconscientes. Não. Eu dizia: Deus, me perdoa porque eu me relacionei com outra mulher. Me perdoa, Senhor, porque o Senhor me amou e eu não te amei. Me perdoa porque os meus pés ansiaram por caminhar em caminhos de prostituição, em caminhos que me levaram à minha amargura de vida. A minha face não sorria mais. A minha luz não existia. E eu comecei a dizer o quanto eu me arrependia. O quanto eu estava arrependida de tudo que eu tinha feito. Eu queria muito gritar, porque parecia que a minha alma queria sair pela minha boca. Ela queria fugir desse confronto. Mas eu entendi hoje que o Espírito Santo não permitiu, porque aquele dia era o meu dia. Era o dia onde Ele disse: basta, basta. Não tem mais ponto e nem vírgula para você. Eu te deixei ir até aqui. Eu deixei. Mas agora já deu. Eu tinha uma promessa com 16 anos. Alguém falou para mim através de um vaso de Deus. E ele disse: você ora para que a sua casa tenha alegria, para que a paz habite lá, porque a sua casa é um inferno. Só que você vai ter que vir até a mim. Eu tinha 16 anos quando eu recebi essa promessa, que quando eu me posicionasse, quando eu aceitasse o chamado de Deus para a minha vida, a minha casa seria restaurada.
a minha família serviria a Cristo. E hoje a minha casa é restaurada. A minha mãe era do candomblé. E ela está em Cristo. E ela é missionária. Os meus irmãos, o meu sobrinho, o meu irmão, um tem 8, outro tem 10. E eles são movidos pelo Espírito Santo. A minha irmã, você quer ver uma figura de orgulho, é aquela dali. Tem sido moída pelo Espírito Santo. A minha casa tem paz. A minha casa tem alegria. A minha casa é lugar de oração. É o tempo inteiro um monte de gente lá. Eu falo, mãe, tira um tempo para você. Eu amo fazer isso. Eu amo. A minha casa é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ora por mim, vamos orar, estamos juntos, vamos orar aqui. É um café com Jesus, é um culto, é uma célula. É assim. As pessoas chegam na minha casa e vem uma presença. Ela me dá uma paz. As amigas da minha mãe vai na minha casa, tudo pitimbada. Vamos ver uma gíria minha aí. Tudo pitimbada. E elas falam, é aqui que é o meu refúgio de socorro. Tinha só 5 meses que eu tinha me convertido. Mas a minha busca era tanta pela minha mãe, que o dia que ela aceitou Jesus, ela se reconciliou, porque ela já era cristã quando criança e desviada. Deus não deixou nem ter a oportunidade de estar lá, né? Só para mim não dizer que era eu que tinha orado por ela, né? Porque não era eu, era o Espírito Santo. Ela aceitou Jesus em Sapezal, que é a minha cidade de criação, e eu estava em Colorado trabalhando. Eu não acreditei. Foi tão surreal, e eu acordei de madrugada, e o Espírito Santo me acordando, meu celular tocando. E eu senti uma presença e fui orar, mas aí meu celular continuou tocando. E aí quando eu atendi, minha tia falou, você não acredita? Eu, ai meu Deus, é minha mãe. Porque não vale a pena caminhar sozinho. O que Deus faz em mim não vale a pena ficar para mim. Não faz sentido de vida. Eu quero ir para a eternidade vazia, como Luiz Hermínio disse. Essa fala é dele. Eu quero ir para lá vazia. Eu não posso carregar aquilo que Ele derrama em mim para mim somente. Eu tenho que sim transbordar. Todo mundo que aqui eu conversei, eu falo, transborda de mim, Deus, o que tem em mim na vida dessa pessoa. Porque eu sinto que eu transbordo. Não vale a pena. Isso que ele deveria ter feito. Ele estava transbordando da glória de Deus. E ele foi sozinho ao encontro de Jesus. E Jesus ensinou para ele. Vocês vão sair daqui e vão transbordar na vida de outras pessoas.